Está começando o Pode Pra Elas, o podcast do PSD Mulher do Estado do Espírito Santo. Apresentação Renata Fiorio. Opa, chegamos! Mais um episódio da série Pode Pra Elas do PSD Mulher, nosso podcast que está trazendo informação, cultura, para dar conhecimento e capacitação para as mulheres do PSD e do Brasil inteiro. Todas as mulheres que querem fazer a melhoria da nossa sociedade podem participar e podem escutar. Hoje com a gente, Aline Jatobá. Eu amo essa advogada porque ela é calma e precisa. Ela é um exemplo para mim de mulher que faz bem para a mulher na política. Aline, muito obrigada por seu sim, por estar aqui conosco. Agora, pode contar comigo. Conta para as meninas aí, quem é a Aline Jatobá e por que você escolheu ser advogada eleitoralista? Ela sabe tudo de direito eleitoral. Então, vamos lá. Eu entrei no direito, né? Depois fiz a prova da ordem, como todo advogado faz. Quando eu tive uma oportunidade de um cargo comissionado, aí eu já tinha a ideia de fazer direito eleitoral para concurso. Ótimo. Mas, seria minha segunda pós-graduação. Quando eu entrei no cargo comissionado, eu vi que eu tinha que estar como a primeira pós. Porque a minha primeira pós seria direito militar. Uau! Porque direito minha mãe militar. é militar e eu acho muito bacana a profissão dos militares. Com isso, como eu já estava no cargo público, eu falei, não, vou inverter, porque eu acredito que eu posso utilizar isso nesse momento para eu estar trabalhando e ter recurso financeiro. Então, foi quando eu comecei na PUC Minas, a pós-graduação em Direito Eleitoral, e depois, tem muitas dinâmicas técnicas sobre partidos e eu não conhecia política, tá? E isso aí se que apaixonou. é mais importante. Eu não falava de política, muito menos de religião. E com essa situação, eu comecei a andar nos partidos políticos para conhecer o que era partido, porque eu também era muito leiga no assunto. Aí eu perguntava, já começava assim, com algum colega de trabalho, você é filiado a algum partido? Me leva na sua reunião? E aí eu fui fui conhecendo vários. Que bom. Porque quando a gente tá no jurídico, na área eleitoral, a gente tem que conhecer os partidos. E a única forma que eu vi no momento foi essa, de caminhar junto com os meus colegas de trabalho. Então, o nosso hobby era sempre uma reunião partidária. O hobby de advogado eleitoralista é reunião partidária. Gente, que ótimo! E você encontrava com muitas mulheres nessa reunião? Poucas mulheres. Mas sempre tinha umazinha lá para representar a classe. Para nos representar. Mas bem pouca, né? Pouquíssima. Você achou que esse ramo de trabalho, ele te realizou profissionalmente, pessoalmente? Mas assim, ele trabalha só na eleição ou ele tem trabalho durante muito tempo? Durante o ano inteiro? Durante todo ano, na verdade, né? Tem picos que são os anos eleitorais. Porque também a justiça eleitoral, a todo momento você pode ir lá requerer o seu título, né? Fazer uma justificativa, uma verificação, porque às vezes o título pode dar algum problema. Sim. E você não vai utilizar ele na eleição. Verdade. Você é para entrar no cargo público, para questão de concurso. Certidões, né? Certidões, sempre precisa do título de eleitor. E o título de eleitor é da Justiça Eleitoral, que também utiliza o nosso trabalho jurídico. Que bom! E você, com certeza, né, por ser mulher num ambiente eminentemente masculino, que é o direito e a justiça eleitoral, né, a vida dos partidos e tudo mais, você deve ter sofrido algum tipo de preconceito. Eu não quero saber o que foi, mas como que você superou? O que você usa, qual é a ferramenta que você usa para superar o preconceito que você, né, sofre em algum momento da sua vida e da sua profissão, por ser mulher? Persistência. Tem que persistir. Se é o meu sonho, que foi o meu sonho e está sendo o meu sonho ainda, trabalhar aí fora, que eu quero galgar outras coisas no meu trabalho, eu tenho que persistir naquilo dali.
Lógico que a gente tem os nossos altos e baixos, que às vezes com uma situação que a gente acontece no decorrer do dia, que a gente não é muito favorável em algumas questões, né? Mas não, nem por isso você tem que abaixar a cabeça e aceitar. Você tem que se manter firme e continuar na sua trajetória. Muito bom. Me fala aqui, o que as mulheres, por exemplo, a gente vê que a gente está tentando trazer mais mulheres para a política, mais mulheres para os ambientes, mais mulheres para ser candidatas. Como é difícil conquistar mulheres, né? Só mostrando assim que é viável, dá para fazer, a gente vai encher o parlamento de mulheres, eleger prefeitas, vereadoras, enfim. Mas as mulheres, elas têm muito medo. Fala pra gente um pouco do que as mulheres, assim, precisam saber, pesquisar, como que elas devem, assim, se buscar as informações dos partidos, participando, mas o que é fundamental para que elas saiam desse processo eleitoral, saiam dessa conquista de lugar nos partidos com menos trauma e mais vontade de permanecer? Como é que, assim, a mulher precisa saber o quê, em primeiro lugar, assim? Eu vou dar uma dica que eu fiz para conhecer os partidos também. Isso. Não foi só conversar com um colega de trabalho para me levar nas reuniões. Eu entrei no site de cada partido nacional e li o estatuto. Entendi. Que alguns partidos eu tinha que trabalhar muito próximo. No ano de 2020, eu trabalhei com 4 partidos diferentes. E até estado diferente. Então, eu tinha que estar ali sabendo a dinâmica partidária deles. Que até para a pessoa se filiar, o correto, e tá lá na ficha de filiação, que a pessoa tem que ler o estatuto. Entretanto, isso não acontece no dia a dia, né? Mas, para como ter mais conhecimentos? Todo partido tem uma secretaria de mulheres, tem uma fundação, que a fundação ela existe para dar os cursos e formações aos seus filiados. E com isso, a mulher vai se inteirando mais dos projetos que tem no seu partido. Entendi. E sobre, por exemplo, eu vejo muitas mulheres que participam das campanhas e depois saem se sentindo prejudicadas, se sentindo... o partido não me ajudou. Como que a gente vai fazer para quando a mulher entrar, já saber como que é, o que ela tem direito, como que a gente vai mostrar para essas mulheres, entendeu? Assim, a gente, por exemplo, o PSD faz live, faz curso, chama as mulheres, dá treinamento, elas não querem participar. Aí depois saem, né, reclamando alguma coisa assim. Como que você acha? Você lida com um monte de partido. Como que o cenário político está fazendo para atrair mulheres assim? Essa coisa que a gente faz aqui, de fazer live, isso é bom? Isso funciona? Não funciona? É muito bom. O problema é que, na realidade, muitas mulheres veem o partido como um local ruim, que é um ambiente muito masculino. Só que se ela também não se empoderar e não se mostrar ser uma liderança, ela nunca vai alcançar local nenhum, de lugar nenhum. Pode não ser só na política, mas estar como liderança de uma empresa, do seu trabalho, de qualquer outro espaço. Ela tem que se mostrar como uma liderança. Entendi. A partir do momento que ela não só se mostrar, mas também se sentir. Entendi, Porque é uma questão de íntimo. Se você tá bem consigo mesma, você vai estar bem com o outro. Com certeza. E essa que é a ideia. Se as mulheres se empoderarem de uma tal forma de querer estar nos espaços de liderança, como eu vou dar um exemplo que eu passei também quando eu estava mais ativamente nas comissões da ordem. Eu participava de todas as reuniões. A única que eu não participei foi uma que meu irmão passou mal. E eu tinha que levar ele para o hospital, que minha mãe estava de serviço. Mas fora isso, eu sempre participei. E não é só ter os eventos, o partido, não só o PSD, como todos os demais, de ter os eventos, essas mulheres participarem ativamente. Porque aí elas vão estar se mostrando. E não é só vir no ano da eleição. Entendi. Porque o ano da eleição,
as mulheres são mais cobiçadas, né? Ainda mais agora com essas novas legislações que estão vindo, mas ainda que não se definiram, porque vai ser só no final do ano que tudo vai se definir para as eleições de 22. Então, ainda é bom você estar olhando, mas não 100% acreditando, porque tudo pode mudar no último momento, como mudou em 2019. E nisso tudo, a mulher tem que estar ali como uma forte liderança, participando ativamente, porque quando o partido, por si só, visualiza ela muito, ele vai dar valor a ela. Entendi. Então, você está me dizendo o seguinte, não é só conhecer o partido, mas também ser conhecida pelo partido. Exatamente. Estar atenta às programações do partido, porque aí o partido vai ter aquela mulher como referência naquele local. Exato. É isso. Porque, inclusive, se você se mostra uma liderança dentro do seu partido, obviamente que o seu partido vai querer te dar recurso. Não é uma coisa assim, eu tenho que dar recurso porque ela é mulher. Não, eu vou dar recurso porque ela se mostrou capaz para aquilo dali. É ilegal o partido escolher qual mulher ele vai... Porque tem a cota, né? 30% do recurso partidário na campanha tem que ser investido em mulheres. Sim. O partido, ele pode escolher a qual mulher, ou ele é obrigado a dar o mesmo valor para todo mundo? Como que é, assim, essa dinâmica? Essa vai depender muito de como é o estatuto do partido. Entendi. Porque é uma questão intrapartidária. A legislação eleitoral, a justiça eleitoral não se mete nessa parte. Então, quanto mais ela mulher só se mete a partir do momento da convenção partidária. Que a convenção significa que já foi discutido internamente com o partido quem são as pessoas que ali vão estar. Lembrando que a cota é de gênero de 30%. A cota não é de mulher. Ou mulheres. Isso é muito bom registrar, porque já foi dito até mesmo por advogados que a cota é de mulheres, de 30%. Não. E também, direções partidárias já falou, precisa de 30% das mulheres. Só que é muito triste chegar numa reunião, ter um presidente masculino e ele falar isso, e você tá numa reunião de mulher. A mulher mesmo fica meio constrangida com a fala dele. Né? Verdade. E isso em qualquer partido. Se Céia tá nessa reunião, ela fala na hora, ei, não é de mulher, não, de gênero. A gente pode ser até 70% e 30% de homem. Eu tenho certeza que ela fala. Porque Céia é uma grande liderança feminina que a gente tem. Sim. E eu vejo, assim, que numas reuniões, quando a gente tem coragem de falar, quando tem uma mulher que fala... eu acredito que a gente consegue sim conquistar o nosso espaço. Então, para ter essa melhor divisão partidária, a gente precisa ficar atenta. Então, chegar na eleição num partido na véspera não é um bom negócio. Se você quer ser vereadora, por exemplo, qual conselho você daria para uma mulher que hoje quer ser candidata a deputada estadual? Então, se a mulher já tiver um partido... que ela se consolide nele. A não ser que ela teve algum problema, não se adaptou naquela situação, e aí ela vá para outro partido. Mas não adianta querer migrar muito de partido, porque as ideologias são diferentes às vezes. Entendi. A pessoa tem que entender qual é a ideologia que ela tem, para depois ela ver qual partido que ela se adequa. Entendi. O problema é que os partidos hoje, muitas das vezes, eles não olham as pessoas por ideologia. Agora, nessa eleição de 2020, que começaram a sentir. Porque não teve coligação. É verdade, teve que ter o grupo. Teve que ter um grupo mais coeso. E com isso, às vezes até tinha alguém que não era do mesmo grupo, assim, de entendimento, mas colocava junto e depois... tirou a pessoa da jogada, entendeu? Mas o ideal, e o que até a própria Justiça Eleitoral e os estudiosos desejam, é que as pessoas se filiem nos partidos que têm a mesma ideologia, ou que têm uma ideologia mais parecida. E fiquem naquele partido e façam, vamos dizer assim... a construção daquele partido para que quando chega a eleição, a pessoa se candidate sabendo já
quem são as pessoas, quem são os atores. Exatamente. Porque se você troca, você vai ter um novo trabalho de construir de novo. Aquele lugar para você ficar. Exatamente. Então, se você se consolida ali, você já se mostra que você tem uma liderança, você faz raízes naquele lugar. Hoje, os partidos políticos, a gente ouve muito falar que eles devem ser tratados quase como ONGs, quase como instituições, para que se forme um grupo, uma identidade em torno das bandeiras daquele partido. E o partido também tem muita responsabilidade, ele pode fazer coisas para a cidade, ele pode apresentar lutas, tem ações que só são feitas por partidos. Você concorda com isso? Concordo, tanto que os movimentos sociais, eles estão muito ligados aos partidos políticos. Porque são as lutas. Pode ser a luta da mulher, a luta do negro, a luta da criança, do adolescente, do indígena, do quilombola. É alguma luta que você tem. E quando você trata essa luta dentro do seu partido, você se consolida mais ainda. Muito bom. Aline, a gente tem que encerrar, mas eu quero que você deixe uma palavra para as mulheres que querem participar da vida política, da vida partidária. Fala pra gente assim, se fosse sua filha, qual conselho você daria? Como eu falei aqui no início, quando você me perguntou, né? Que sejam perseverantes. Não adianta você ter um não de primeira e você desistir, desmorecer. Você tem que ter aquela coisa para si. Eu tenho que me sentir representada, mas que comece por mim. Que você planta sementinhas. Pode ver, às vezes, com seu próprio filho em casa, ele vai ter você como uma liderança para ele. Entendi. Ou para ela. Então, você tem que fazer o mesmo lá no seu partido, que é como se fosse a sua casa. Se você se mostra como uma liderança, tá ali persistindo nos seus direitos, qualquer direito eu tô falando, sabe? Inclusive religiosos, que tem pautas religiosas também. Tem. Né? De mulheres, indígenas, todas as demais. Então, você trabalha naquilo dali e seja persistente. Mas seja mesmo, porque não é porque você tá ali na reunião que só tem homens, você é a única mulher, que você tem que estar lá como constrangimento. Você tem que estar ali pela sua causa. Muito bom. Eu fui vereadora com 18 homens e só eu. Mas eu estava lá com muita alegria, fazendo muito bem, porque eu estava lá por uma causa, sabe? E isso é quando a gente identifica a nossa causa, quando a gente quer fazer bem o trabalho. Eu tenho certeza, assim, quando a gente tem claro o que a gente quer. E o que eu queria era fazer um trabalho dinâmico, humano e inovador que favorecesse o desenvolvimento de todos. A meta era todo mundo que chegar tem que sair melhor do que quem chegou. Com certeza. E a gente conseguiu muito isso. E eu te agradeço muito, porque você sempre foi uma referência para mim. Muito obrigada por ter aceitado estar conosco aqui. Eu te conheci num evento que teve no TRE e que você foi a vereadora que comentou da sua história e foi muito lindo. Ai, com a doutora... Te conheci lá. Ai, gente, que legal, tá vendo? Eu só ouvia falar de Renata Fiore, mas eu não sabia quem era Renata Fiore. Eu sou euzinha e eu nunca digo não pra nada, porque eu acho assim, o nosso papel é persistir, resistir, não desistir. Então, assim, todas as dificuldades... Até se for chutar a porta, chuta com elegância que vai dar certo. Chuta a porta de salto alto, com elegância, porque é interessante. A gente tem que saber o que quer, onde quer chegar, porque o caminho a gente faz, né? Uma dando a mão à outra. Muito obrigada. Sejam unidas. Isso, a união da gente aqui no PSD vai fazer grandes frutos. O que você falou é muito interessante. Plantar sementes. As colheitas virão se as sementes forem plantadas. E a você, mulher do PSD, te espero no próximo episódio do nosso Pode Pra Elas, do PSD Mulher, que vai revolucionar a participação feminina na política com mulheres capacitadas, com mulheres motivadas, e é isso que a gente quer. E quero aqui deixar registrado o abraço que Neucimar Fraga tá mandando pra gente aqui, tá bom? Nosso deputado federal, muito obrigada por todo o apoio. O PSD Mulher agradece. Aline, muito obrigada.
Tá bom? Espero vir mais vezes Ih, pra contribuir com vocês aqui no podcast. Qualquer hora dessa a gente vai falar só sobre esse monte de legislação de reserva pra lá, reserva pra cá, é 15, é 18, é 30. E o que nós vamos fazer? Mas, ó, juntas seremos mais fortes. Certamente. Obrigada, gente. Até logo. Até a próxima. Tchau, até mais. Você acabou de ouvir o Pode Pra Elas, o podcast do PSD Mulher do Estado do Espírito Santo.